18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Olha aí, 6h02 em Manaus. Você no melhor Mix do Brasil. Começando agora, hein? Até às 7 da noite, 18 horas no ar. Comigo, com ela, Karine. E você, querido ouvinte. Estamos juntos, né, Carlão? Sim, boa noite. Boa. Muito boa noite para você sintonizado aqui com a gente em 100,7. Obrigada pela sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. É claro, hein? Sempre contando com a sua participação aqui no 18 horas. Participe conosco. Estamos à sua disposição através do 994887592. A gente quer saber a sua opinião, o que você pensa a respeito dos assuntos que a gente aborda aqui no programa. Vale também a sua participação para você que está nos acompanhando ao vivo pela live do YouTube. Manda a sua mensagem de texto. E não esquece, é claro, de seguir a gente nas redes sociais, no @18 horas news. E o WhatsApp é o 994887592. Mix. Direto para as ruas, Karine Leão. Partiu saber por onde anda o repórter André Meirelles. André, boa noite, 6h03. Como é que está a volta para casa, André? Trânsito. E Carlão, boa noite para vocês, as ouvintes. Avenida Governador José Lindoso, a conhecida Avenida das Torres, com acesso para Cosme Ferreira, segue com lentidão nesse comecinho de noite. Na Cosme Ferreira, no sentido bairro Centro, o trânsito é concorrido próximo da rotatória do Coroado. A Cosme Ferreira, no sentido bairro Centro, em frente ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, tem obra ali na pista da esquerda, resultando com lentidão no trânsito. Volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Agora 6h04 em Manaus. 18 horas. E nós vamos conferir os destaques do programa 18 horas de hoje. Começou a valer hoje o tarifaço americano aos produtos brasileiros. Oposição afirma, falta apenas uma assinatura para o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. A Amazônia registra queda de mais de 80% dos focos de calor no primeiro semestre do ano. E vamos atualizar as informações sobre o incêndio na fábrica do distrito. Legal. Até às 7, você conferindo esses e outros assuntos. Nós vamos com os destaques do dia. Os destaques desta quarta-feira, 6 de agosto de 2025. Está no ar para você e tudo isso aqui no melhor Mix do Brasil. Mais uma edição do programa 18 horas. Mix. Karine Leão, nós está entrando, né, em vigor hoje. Nós estamos já começando a sentir alguma coisa com relação a isso. Hoje, dia 6 de agosto, a tarifa de importação de 50% aplicada pelos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros. A medida aplica uma sobretaxa de 40 pontos percentuais a uma alíquota de 10% que já vinha sendo aplicada sobre os importados do Brasil. Então, Carlão, segundo a estimativa do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, cerca de 35,9% das exportações brasileiras aos Estados Unidos vão ser afetadas. A medida prevê uma longa lista de exceções, como suco de laranja, aeronaves, civis, petróleo, veículos e peças, fertilizantes e produtos energéticos. Por outro lado, a carne e o café estão entre os produtos afetados. Olha, o governo federal afirma que já tem um plano de contingência em mãos, mas ainda não foi apresentado. Segundo a ministra do Planejamento e Orçamento, a Simone Tebet, eles ainda esperavam por um recuo da Casa Branca ou que as taxas fossem adiadas, um milagre. Pois é, e o Ministério das Relações Exteriores informou hoje, quarta-feira, que o governo brasileiro acionou a Organização Mundial do Comércio, a OMC, contra o tarifaço de Donald Trump. O governo brasileiro formalizou o chamado pedido de consulta. E o que é? A consulta é uma etapa antes a uma eventual abertura de um painel, que é o mecanismo de julgamento dentro da organização. Um processo longo e sem garantia de sucesso. Mesmo assim, a medida é uma forma de marcar uma posição a favor do multilateralismo, uma negociação. Olha só, e ainda segundo o Itamaraty, ao impor as medidas, os Estados Unidos violam compromissos centrais assumidos na OMC, como o princípio da nação mais favorecida e os tetos tarifários negociados no âmbito da organização. O Ministério das Relações Exteriores afirmou ainda que o Brasil está à disposição para negociações e espera que as consultas feitas nesta quarta contribuam para uma solução para a questão. Bom, aqui na terrinha, aqui no Amazonas,
Amazonas, eu conversei com o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Serafim Correia, que explicou a situação aqui do estado do Amazonas e da Zona Franca de Manaus com o tarifaço. Vamos ouvir. O polo industrial de Manaus é voltado para o mercado interno. Nós não somos um polo de exportação, nós somos um polo substituidor de importações. Sendo assim, para que se tenha uma ideia de números, o ano passado, o ano 2024, nós vendemos 37 bilhões de dólares e 500 milhões. 37,5 bilhões de dólares, voltados preponderantemente para o mercado interno. Para que se tenha uma proporção, nós exportamos menos de 1 bilhão. Dos 37 bi, nós exportamos menos de 1 bilhão. E para os Estados Unidos, apenas 99 milhões de dólares. Portanto, é insignificante a nossa dependência em relação aos Estados Unidos. Ao contrário, nós compramos muito mais do que vendemos para eles, porque compramos componentes que aqui são processados, viram produto final, vendidos preponderantemente para o mercado interno, para o mercado brasileiro. Nós não sofreremos nenhum abalo com isso que foi feito contra o Brasil e que nós repudiamos por óbvio. 18 horas. Olha só, e ainda hoje também o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a pasta deve encaminhar para a aprovação do Planalto nas próximas horas medidas de proteção para os setores afetados pelo tarifaço. O dia do anúncio das medidas ainda não foi definido. Ele antecipou que as ações do governo pretendem proteger principalmente as pequenas empresas. 6 e 9, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. É minha atualização agora sobre aquele tenebroso incêndio. Exato, Carlão. Vamos falar com o repórter André Meirelles, que está no local. Vamos saber como é que está nesse momento. André, boa noite. Boa noite, Karine, Carlão, boa noite você ouvinte que nos acompanha aqui na 100.7. Olha, o incêndio está chegando ao fim, mas ainda não acabou. São quase 30 horas de trabalhos do Corpo de Bombeiros Militar para conter as chamas que segue por aqui em uma fábrica do Distrito Industrial 2, na zona leste de Manaus. A gente também ouviu mais cedo o coronel Eliton do Corpo de Bombeiros, que disse que não há risco de o fogo se propagar para outras áreas e os bombeiros usam a estratégia de combater aí, né, esse incêndio. Só um instante aqui, já. Disse André Meirelles. São mais de 200. Certo. Ok, vamos continuar por aqui, Karine, Carlão. Olha, são 200 homens que trabalham no local, né? As chamas estão controladas e confinadas e a gente não tem uma informação oficial ainda, mas apenas a informação de que uma pessoa ficou ferida, né? E os danos materiais seguem sendo avaliados. Sobre essa pessoa que ficou ferida, né? Uma moça aí que trabalhava aqui no local, o Corpo de Bombeiros inicialmente informou que não havia registro de feridos no incêndio, só que aí por volta das 10 da noite, o Complexo Hospitalar Sul divulgou uma nota confirmando que aí essa funcionária deu entrada no centro de tratamento de queimaduras do Hospital 28 de Agosto, né? Segundo o comunicado, a vítima ela foi socorrida e levada a essa unidade de saúde antes da chegada dos bombeiros, motivo pelo qual não apareceu na lista oficial da corporação. O estado de saúde é considerado estável, né? A funcionária é a Letícia Gomes, uma industriária, está grávida de 2 meses. Ainda não tem informações sobre o estado de saúde do bebê, mas o que se sabe até o momento, ela estava descansando ali na fábrica durante o intervalo de almoço quando foi surpreendida aí pelas chamas. Letícia conseguiu deixar o local por meios próprios, mas sofreu aí queimaduras pelo corpo. A gente também tem informações e muitas pessoas não sabem como é que ficou. Não choveu hoje? Sim, choveu. Sobre a chuva aí, hoje teve essa chuva no início da tarde, né? Por volta de... Começou 1h30, 2
da tarde ali. Só que aqui no local ela durou cerca de 40 minutos. Foi de maneira intensa e com ventos, né? Mas apesar disso, a nuvem de fumaça ainda continua sendo vista em diversos pontos aqui da capital amazonense. As testemunhas relataram que o incêndio teve início depois aí que faíscas de soldas caíram sobre um produto químico na linha de produção aqui da empresa, né? Que é responsável pela montagem de caminhões de pequenos portes, a empresa EFA. Essas informações ainda estão sendo apuradas para serem oficializadas. Cerca de 100 veículos estavam aqui na área no momento do incêndio e os veículos foram atingidos. Em seguida, o fogo se espalhou e atingiu também o setor da Valfilmes da Amazônia, né, que é uma empresa especializada em reciclagem e transformação de plástico, né? Até o momento a companhia ainda não se manifestou sobre o ocorrido. A EFA declarou que ainda não tem a real dimensão dos prejuízos, mas que as autoridades seguem no local acompanhando os desdobramentos e adotando medidas de segurança. A gente também pediu várias notas de vários órgãos. A gente tem a nota aqui da Prefeitura de Manaus que disse que já trata o caso como desastre ambiental, né, diante da queima do material contaminante, também dos riscos à saúde pública e ao meio ambiente, né? Agora, sobre os trabalhos, é claro que os trabalhadores não estão trabalhando. A gente também segue aí pedindo nota, informações sobre como vai ser o futuro desses trabalhadores. Por enquanto a gente não tem essas informações, mas a gente buscou aí saber como é que fica a situação de pessoas, trabalhadores que passam por uma situação dessa, que ficam com o trabalho suspenso. Por exemplo, trabalhava numa empresa, teve perda total. Como é que vai ficar a situação dessas pessoas que podem, né, futuramente passar, queira Deus não, mas quem sabe futuramente passar por uma situação parecida com essa, ficam desempregadas, como é que ficam? Para isso a gente ouviu um especialista, é o advogado Abraão Guimarães, que vai contar detalhes pra gente. Assim, existem algumas possibilidades. Férias coletivas, a empresa pode conceder férias coletivas para todos ou parte dos empregados, claro, desde que comunique ao Ministério do Trabalho e ao sindicato. Licença remunerada, em alguns casos, pode-se adotar licença remunerada por período determinado, sem prejuízo dos salários, ou até mesmo teletrabalho ou relocação. Se possível, o trabalhador pode ser realocado para outra unidade ou trabalhar remotamente, evitando assim os prejuízos. Agora, se o sinistro levar à paralisação definitiva da empresa, estamos diante da chamada rescisão sem justa causa. Nesse caso, o trabalhador tem direito a receber todas as verbas rescisórias, como aviso prévio, saldo de salário, 13º proporcional, férias proporcionais, acrescida de 1/3, saque do FGTS, multa de 40%, seguro-desemprego, se preencher ali os requisitos. Também é importante lembrar que se o incêndio ou acidente ocorreu por negligência da empresa e isso resultou em prejuízos diretos à saúde ou segurança do trabalhador, é possível buscar indenização por danos morais e materiais. 18 horas. Tá aí, a gente acompanhou a fala do advogado Abraão Guimarães, que é especialista também em direitos trabalhistas, fazendo aí também, dando essas informações de possíveis situações que aconteçam com trabalhadores que passam ou, né, passaram por essa situação, como aqui, desse incêndio, né, nessa fábrica aqui no Distrito Industrial 2, onde a nossa equipe de reportagem está nesse momento, né. Até o momento são essas as atualizações. O fogo ainda não foi contido 100%, mas ele amenizou bastante, Karime e Carlão, por aqui pelo local, e a gente continua. A qualquer momento vamos trazer mais atualizações. Volto com vocês. André, uma pergunta, André. Ainda tem gente do Corpo de Bombeiros, ainda há trabalho aí para controlar o incêndio? Como é que está a movimentação hoje? A movimentação hoje segue um pouco menos do que ontem, né? Mas ainda continua vários carros-pipas aqui pelo local, assim como ontem, uns saem, né, para abastecer, outros chegam, e o tempo todo trabalhando aqui os agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas. Também tá aquela mesma força-tarefa de ontem, tem apoio da Polícia Militar aqui pelo local e também da Polícia, né, Civil aqui pelo local. Karime, Carlão. André, você esteve ontem, tinha também a Polícia Militar e as polícias estavam ontem à noite aí? Você chegou a ver? Exatamente.
exatamente. Tinha apoios da polícia que justamente porque bem em frente à fábrica aqui, onde essa fábrica que aconteceu essa ocorrência, tem um acesso, uma rua de acesso que dá o acesso nessa rua a comunidades que tem logo que passa aqui por frente da fábrica. Então o trabalho da polícia militar ontem era exatamente esse, para controlar a entrada e saída de pessoas aqui pelo local. Segundo as informações que a gente apurou ontem, apenas moradores que passam por essa rua para acessar ali a comunidade que tem aqui próximo poderiam passar, e a imprensa também. Então havia controle. Esse controle, né? Esse trabalho. Havia esse controle, esse trabalho que foi feito desde ontem, e o pessoal continua aí trabalhando para ajudar, né? Muitíssimo obrigada, André Meirelles. Daqui a pouco a gente volta a falar com você. O fato, né, Carlão? O que a gente viu? O que a gente passou a noite vendo? A gente passou a noite vendo Bemol ajudando, Yamaha ajudando, a empresa Água de Manaus, a Honda ajudando, a empresa Água de Manaus levando carros-pipa, porque o Corpo de Bombeiros não tem estrutura alguma. E nós vimos durante a noite as pessoas e a comunidade ajudando com água. Os trabalhadores não tinham água para beber, para trabalhar durante o controle desse incêndio de grandes proporções. Até agora, 6 horas e 18 minutos, ainda há fogo nessa fábrica do Distrito Industrial. E o que a gente viu foi o completo despreparo, que eu falo de equipamento e estrutura, não de homens. Despreparo completo de estrutura para que esses homens do Corpo de Bombeiros pudessem agir, pudessem trabalhar, porque a comunidade teve que ir lá em solidariedade, levar água e comida. Não tem como desmentir, porque foi uma ação da comunidade. Vai dizer que as pessoas são mentirosas? Não existe isso. As pessoas passaram a noite, sim, ajudando os trabalhadores que não tinham uma máscara. Eu não vi nenhum bombeiro ali perto com um equipamento para salvaguardar a saúde dele. Não tinha máscara. Eu acho muito difícil que esses agentes Corpo de Bombeiros estivessem usando o EPI, né? Um equipamento necessário de proteção para eles. Gente, é preciso reestruturar tudo. Como que ainda tem concursado de Corpo de Bombeiros que não foram chamados? Como que um estado como o Amazonas não tem uma aeronave para ajudar no controle de incêndio? O estado do Amazonas, que é um estado, né, no meio da floresta amazônica, como é que se controla fogo em floresta sem uma aeronave? Outra, nós perguntamos também à Suframa, ao superintendente da Suframa, se depois desse incêndio, desse fato, seriam feitos algumas ações, como alguma fiscalização, alguma proposta de trabalho para que haja uma resposta rápida caso um incêndio como esse aconteça em outra fábrica do Distrito Industrial. Nós não tivemos resposta. Não se tem resposta, nós questionamos e estamos ainda aguardando algum tipo de resposta nesse sentido. Porque se aconteceu com uma empresa e até hoje está, e até agora está esse fogo, óbvio que se acontecer com outra empresa, como é que vai ser? Vai ser do mesmo jeito, da mesma forma. Vai ser um controle pífio das estruturas do Estado para combater o incêndio dessa proporção. Não temos estrutura nenhuma para controlar um incêndio. Que vergonha é essa? É o que nós vimos. O fato é isso, né? Resultado, o Estado do Amazonas não tem competência de controlar um incêndio numa fábrica do Distrito Industrial. É isso. Isso falta, né, estrutura total, né, como você falou aí. 6h21, você no melhor mix do Brasil, Karime, e a repórter Odinera Araújo, ela está trazendo para a gente mais detalhes, né? Não dá para negar o esforço sobre-humano dos bombeiros, mas também não dá para ignorar o tanto, né, de falta de estrutura com relação a essa situação do governo do Amazonas, que foi esse incêndio aí, que esse incêndio acabou revelando tudo isso. Vamos começar com a Odinera Araújo.
Pois é, o incêndio de grandes proporções que começou ao meio-dia de ontem na fábrica de veículos utilitários EFA Motors, no Distrito 2, em Manaus, e depois atingiu o galpão da fábrica Valfilme da Amazônia, expôs justamente a deficiência de estrutura do Corpo de Bombeiros do Amazonas. Apesar do empenho da equipe dos bombeiros, a escassez de infraestrutura adequada e pontos de abastecimento no local dificultaram o controle das chamas. Além disso, nas redes sociais circularam vídeos de familiares levando refeição para os combatentes e vídeos de bombeiros pedindo para a população levar água para o consumo da equipe. A comunidade que estiver à proximidade daqui, quem puder também estar trazendo, ajudando com água, seja água mineral, seja outro tipo de água, é bem-vinda mesmo, porque as meninas estão com muita sede, o fogo também está demais, a gente se aproximando com o calor e vai ser bem-vindo, tá bom? Desde já agradecemos muito pelo apoio, pela colaboração de todos. O comando do Corpo de Bombeiros negou que a equipe estivesse sem água ou alimento. Os bombeiros também negaram que o fogo tenha atingido a área de mata no Distrito Industrial. De acordo com o subcomandante da operação, Coronel Eliton de Souza, o fogo foi contido na área das fábricas, onde o sinistro começou. O fogo está controlado, o fogo está confinado. As chamas não estão extintas, como é possível observar. Mas não há risco de propagação e em nenhum momento ocorreu propagação dessas chamas para a área de floresta que existe a retaguarda 2 galpões. Trata-se de um material de altíssima inflamabilidade, tóxico, que por mais que trouxemos todos os materiais que existem no mundo de combate a incêndio, ainda assim haverá esse tempo que está ocorrendo, que nós estamos enfrentando nesse momento. A corporação está profundamente agradecida com a solidariedade da população, mas repito o que foi falado, nós dispomos no setor de logística, em nenhum momento nós tivemos carência de suprimento de água ou de alimentação, mas ratificamos o nosso muito obrigado à população e fiquem tranquilos que a corporação está bem suprida nesse aspecto. A causa do incêndio ainda não foi divulgada oficialmente, mas de acordo com os funcionários, o fogo teria começado com faíscas de solda na linha de produção, onde tem muito material inflamável. O superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, esteve pela manhã no local e conversou com a imprensa. Segundo ele, a Superintendência da Zona Franca de Manaus vai apoiar a reconstrução de fábrica de veículo utilitário EFA Motors, destruída no incêndio que durou mais de 24 horas. Nós estamos acompanhando e prontos na Suframa para ajudar na reconstrução, para ajudar a vencer com rapidez os trâmites burocráticos, para ajudar na reconstrução da EFA, que é uma importante fábrica para o polo industrial de Manaus, porque é a única empresa que fabrica veículos utilitários, fogões e caçambas aqui no polo industrial de Manaus. O momento agora é de cautela e de apoio à diretoria da EFA. Depois a gente vai contabilizar os prejuízos efetivos e ajudar no que for possível. As empresas instaladas no polo industrial de Manaus são incentivadas financeiramente pelo BASA e pela Sudan. Volto com vocês. Ok. Obrigada pelas informações, Odinei Araújo. Tá muito bonito, né? Muito lindas postagens do governo do estado no Instagram, nas redes sociais, mas o que a gente sabe é que a população ajudou mesmo, faltou água, faltou assistência e o pior, faltou estrutura para controlar um incêndio numa fábrica só do Distrito Industrial. 6h25, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Continue aí em 100,7 e participe conosco do programa 18 horas. 994887592 é o nosso WhatsApp que está aí para você participar conosco. Nas nossas redes sociais é o @18horasnews. 18 horas. Política. Vamos seguir com política, agora, Carlão, Kennedson Paes e Nathalie Moraes com a gente. Boa noite, gente. Boa noite, Nathalie. Vamos lá. A ocupação das mesas diretoras do Senado e da Câmara por parlamentares bolsonaristas gerou uma forte reação dos presidentes das duas casas, Davi Alcolumbre e Hugo Mota, que estão irritados com a pressão pelo projeto de anistia. Nathalie, conta mais como é que está essa situação, qual o peso político dessa ocupação, enfim,
Tá polêmica, a situação lá tá pesada, não é, Nathalie? Continuo dizendo que é fogo no parquinho, viu, Karine? Muito boa noite pra você, pro Carlão e pra todos que nos acompanham na noite desta quarta-feira. O clima no Congresso, a gente pode dizer, Karine, que realmente segue tenso. Mas o que aconteceu agora? O presidente da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, o senador Davi Alcolumbre, estão realmente tentando costurar aí uma saída conjunta para essa paralisação geral dos trabalhos legislativos. Afinal de contas, paralisar os trabalhos legislativos no retorno do recesso prejudica todos nós. Claro. A gente sabe muito bem disso, já que essa obstrução vem travando pautas importantes que deveriam ter sido discutidas. E o receio é que tudo isso se estenda por um tempo aí indeterminado. Exatamente, Carlão. E aí, por isso, agora a mesa diretora da Câmara já pediu aí uma reunião urgente com o senador Hugo Mota, com o deputado Hugo Mota, para o quê? Para tentar realmente definir ali uma estratégia que seja comum e que eles possam, enfim, desocupar ali a mesa e as discussões na Câmara Federal possam seguir. E um dos pontos que mais mexeram ali nos bastidores, Carlão, foi a declaração do vice-presidente da Câmara. Eu tô falando aí do vereador, já, meu Deus, a gente falou em Câmara, já automaticamente já viveu na Câmara Federal. Eu tô falando do deputado federal Altineu Cortez, que disse que pode colocar o polêmico projeto da anistia em votação caso o presidente aí se afaste do Brasil. Aí o alerta geral realmente tocou forte, principalmente ali nos líderes do PL, mas assim, além de toda essa confusão, tá rolando também um desconforto ali entre os parlamentares do Centrão, Carlão. Isso porque com os sinais aí do governo dos Estados Unidos, que falaram ali de possíveis sanções de autoridades brasileiras, né, em meio a essa confusão ainda do tarifaço, o clima realmente continua muito tenso dentro do Congresso Nacional. Na prática, realmente, tudo que está acontecendo por lá, eles estão tentando fazer reuniões para destravar o Congresso e, ao mesmo tempo, tentar realmente acalmar ali as tensões com o governo, Carlão. Beleza, Nathalie Moraes, Kennedson, contigo. A oposição diz que falta apenas uma assinatura para conseguir protocolar o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, o Xandão, lá no Senado. Mas até que ponto, Ken, isso é uma ação política realmente viável ou mais um movimento de pressão para jogar aí para a plateia bolsonarista aplaudir? Qual é? Então, Carlão, muitas pessoas têm comentado, né, especialistas têm comentado nos bastidores da política que esta ação, ela tem uma representatividade muito mais política do que jurídica. Isso por conta do que pode acontecer por lá. Mesmo com a maioria dos senadores, né, a gente já tem um número de 40 senadores que assinaram o documento para pedido do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Esse documento ele já foi assinado por esses senadores. No entanto, mesmo com essas assinaturas da maioria dos senadores, que pode acontecer, só falta um senador fazer essa assinatura. Mesmo com essa maioria, só vai seguir em frente caso o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele de fato siga com essa pasta, com esse assunto adiante. E aí isso daí dá todos os indícios que Davi Alcolumbre não está muito interessado não nessa situação. A lista ali liderada pelos parlamentares do PL e também os aliados de Jair Bolsonaro, estão ali diversos senadores, ali como o próprio filho do ex-presidente Flávio Bolsonaro, o Sérgio Moro também está por lá, Damares, o Hamilton Mourão, o Rogério Marinho, a Tereza Cristina, todos eles são que apoiaram, os principais nomes que têm apoiado esse movimento. E aí também tem aqueles movimentos contrários, né, que estão também contrário a essa decisão, que fazem parte a maioria ali do próprio PT. E também tem aqueles do PL, como por exemplo a senadora Eudócia Caldas, do PL, e também o senador Romário. Eles são os únicos do PL que não assinaram. Eles se demonstraram ali que não estão a favor dessa assinatura. Talvez ali para anistia sim, no entanto o impeachment de Alexandre de Moraes não. E aí eles estão sendo duramente criticados nas redes sociais por conta dessa situação que já tem causado muitos transtornos lá no
Senado. E a gente tem ali o total de 40 senadores que votaram a favor, 19 que votaram contra o impeachment e pelo menos 24 senadores ainda estão, mais de 20 senadores estão na posição de indecisos. E aí tem vários contrários, como já mencionei. E o fato é que essa situação ainda vai ter muito pano para manga e a gente vai seguir acompanhando. Sem dúvida. Bom, mudando de assunto aqui para a terrinha, Nathalie, o município de Eirunepé está envolvido num escândalo pesado e caro, tá? Quase 3 bilhões de reais teriam sido desviados da saúde na gestão do ex-prefeito Railan Barroso. Qual o andamento dessas investigações, Nathalie? Então, Carme, realmente, o município de Eirunepé virou palco de um escândalo gravíssimo de corrupção. A gente está falando aí, como você já adiantou, de quase 3 milhões de reais que foram enviados aí para o governo federal para que fosse destinado a compra de equipamentos para a saúde pública lá no município. Só que, segundo a denúncia que foi formalizada já pela atual prefeita do município de Eirunepé, eu estou falando da Áurea Marques, o prefeito anterior, o Railan Alencar Barroso, teria usado de forma irregular mais de 2 milhões e 900 mil reais, que seriam de emendas parlamentares, como eu disse anteriormente. O valor foi depositado na conta do Fundo Municipal de Saúde do município e o que deveria ter sido utilizado para comprar, por exemplo, um tomógrafo, até agora ninguém sabe aonde tudo isso foi aplicado. Inclusive, o ex-prefeito teria desviado a verba comprando ali materiais sem relação alguma com a saúde. E a gente sabe, se aqui em Manaus, né, se aqui na nossa capital a situação já tá difícil, no interior a situação ainda é pior. Inclusive, Karime, ele teria que ter comprado, além do tomógrafo, um equipamento de raio-x, né, um aparelho fixo e um aparelho móvel, só que nada disso foi adquirido lá pelo município de Eirunepé. Inclusive, a ex-secretária de saúde, a Tayana Oliveira, né, e o secretário de finanças lá do município de Eirunepé também são alvos diretos aí dessa denúncia da prefeita, e um levantamento financeiro mostrou que o dinheiro da saúde foi gasto com tudo, mas menos com a saúde. E aí agora o que é que acontece? O Tribunal de Contas do Estado entrou aí nesse processo de investigação e deve cobrar aí a conta para o ex-prefeito do município de Eirunepé, e é claro que a gente vai continuar acompanhando. Sim. Afinal de contas, saúde é sempre nossa prioridade. E é dinheiro público, dinheiro do governo federal, claro, sem dúvida. Beleza, Nathalie, olha só, quem tem outro caso semelhante que chama a atenção. O Tribunal de Contas determinou que o ex-prefeito de Atalaia do Norte, Nonato Tenazor, devolva 2,7 milhões por irregularidades também na gestão de 2018. Nós estamos observando um padrão preocupante de má gestão no interior do Amazonas, ou é só coincidência? Não, Carlão, nada é coincidência em relação a esse assunto, porque existe um histórico bem grave no interior do estado do Amazonas, e a gente percebe que entra gestão e sai gestão no interior do município e a situação permanece da mesma forma. Segundo o relatório, o valor referente ali a esse 2,7 milhões de reais dos cofres municipais, no qual era em relação ao ex-prefeito, lá de Atalaia do Norte, o Nonato Tenor, esse valor não estava na conta oficial da prefeitura e também não havia nenhum tipo de documentação que comprovasse o destino desse valor, ou seja, quase 3 milhões de reais. Além da devolução, o Tenazor, ele foi multado em 13,6 mil reais por outras falhas, como por exemplo a ausência de prestação de contas, que na realidade é um valor essencial, né? Um produto essencial para poder ser apresentado, para dizer que você está sendo coerente ou não com as contas públicas. E aí isso demonstra também o descaso no portal da transparência e também falhas no controle de obras. Ele não apresentou nenhuma defesa, também teve as contas reprovadas por unanimidade. E a situação é mais preocupante porque, além de Atalaia do Norte, o Denis Linde Rogers também foi multado pelo TCE pelo mesmo motivo, falta de transparência em contratos e licitações. Ele vai pagar uma multa de mais de 13 mil reais devido a essa falta de prestação de contas em 2024. Tá certo. Muitíssimo obrigada, Kennethson Paes e Nathalie Moraes. Legal, Ken. Valeu, Nathalie, 6h35. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, vamos falar sobre as atrações do Som Manaus passo a passo. É um instante só. Legal, 6h35, você no melhor mix do Brasil. 18 horas.
Vamos saber de trânsito, Carlão? Bora, trânsito agora, né, Karime? Agora. Trânsito agora. Trânsito. Olá, Karime, Carlão. Alô, boa noite para vocês, aos boa ouvintes. Noite. Estão ouvindo nesse momento? Vamos lá. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, ele vai alterar o itinerário de 3 linhas de transporte coletivo de Manaus a partir da próxima segunda-feira, dia 11 de agosto. A mudança tem como objetivo aí tornar o serviço mais acessível, com trajetos mais diretos e novas opções de deslocamento para os usuários. Agora, as linhas que vão receber aí esse itinerário é a 461, 205, 223, que passam a atender novas regiões aqui da capital, beneficiando diretamente os moradores dos bairros como Parque das Garças, Parque Mosaico, Nova Esperança e áreas próximas. A ampliação dos trajetos é mais um passo para incluir comunidades que não contavam ainda com a cobertura plena desse sistema e assim, claro, melhorando a mobilidade e a conexão entre os bairros, né? Também o IMMU reforça que essas alterações fazem parte de um conjunto de medidas que estão sendo planejadas para garantir mais eficiência ao sistema de transporte, além também de promover mais conforto, agilidade e segurança aos passageiros aqui da capital amazonense. Karime, Carlão, volto com vocês. Obrigada pelas informações, André Meirelles. 6h37. 18 horas. E agora nós vamos conferir tempo e temperatura, a previsão do tempo, e é com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Karime, Carlão, e a todos que acompanham a previsão do tempo aqui com a gente no 18 horas. A quarta começou com um dia na sua maior parte nublado, né? Tivemos chuvas isoladas no período da tarde que garantiram um clima bem agradável, beirando os 27 graus. E à noite, as nuvens ficam mais espalhadas, a temperatura cai para os 25 graus e a probabilidade de chuva é de 31% para a noite desta quarta-feira. E agora vamos falar sobre o clima de amanhã, 7 de agosto, quinta-feira. Segundo o Clima Tempo, a quinta vai começar também com muitas nuvens. E à medida que o dia avança, a probabilidade de chuva sobe para 50%, com pancadas que podem ser mais fortes no período da tarde. Quando anoitecer, as nuvens se dissipam e a chance de chuva cai para os 30%, ou seja, a quinta vai ser um dia chuvoso, com temperaturas agradáveis de 25 graus para a noite dessa quinta-feira. O resumo do termômetro: a temperatura varia entre mínima de 24 e máxima de 31 graus e a umidade relativa do ar fica em torno de 67 a 97%. Maravilha, Vanessa. Agora temos um dado otimista sobre os focos de calor aqui na Amazônia. Segundo informações do INPE, inclusive, registrou queda de mais de 80%. É um dado pra gente comemorar, não é? Sim, Karime, realmente dá pra gente chamar de notícia boa, né? Porque só no mês de julho, o INPE apontou que os focos de calor caíram 93% na comparação com o mesmo mês do ano passado. E se a gente olhar o acumulado, né, desde janeiro até julho, a queda foi de 89%, ou seja, tá acima desses 80%, né, que já é um alívio considerável aqui para a nossa Amazônia. Bom, e onde esse calor se concentrou, né? Onde ele apareceu? A maior parte, 75%, ocorreram em áreas federais, assentamentos rurais, terras indígenas e unidades de conservação federais. Em seguida, vem as áreas que são geridas pelo Estado, com 32 focos em julho. A maioria são parques e reservas estaduais e, por fim, pontos em territórios que ainda não têm definição fundiária, que são os chamados vazios cartográficos. Bom, e eu só quero ressaltar, né, que é importante ressaltar esses números, eles não são só estatísticas. Além deles mostrarem que as ações de fiscalização e prevenção, elas estão surtindo efeito, elas também mostram onde é mais urgente manter o olhar atento, né, o olhar aguçado para prevenir futuros focos de calor e incêndio. Karime, Carlão e ouvintes. Maravilha. Vanessa Lima, obrigada pelas informações. Valeu, Vanessa. 18 horas. Entrevista do dia. Vamos falar de festa, Carlão? Agora, hein, Karime? Faltam festa apenas 30 dias, gente, para o Sol Manaus Passo a Passo 2025. Passa rápido, hein? Belíssima e a festa. 10ª edição do festival já chega com um tema que promete envolver todo mundo. A Festa do Povo Floresta. Quer coisa melhor? Bom, e quem está aqui com a gente para falar mais a respeito da festa é o diretor-presidente da Manaus Cult, Gender Loubato. Muito bem-vindo ao 18 horas. Obrigada pela sua presença. Tudo bem? Tudo bem, Karime. Tudo bem, Carlão? Boa. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Bom, eu já até recebi um kit aqui
com bolsa e tudo super bonitinho. O Carlão também, né? Vamos, já recebemos aqui, Carlão. Olha que chique, que bacana. Beleza. A gente ganhamos mimo. Também trocamos mimo aqui com a caneca do 18 horas, que é um mimo especial para quem é entrevistado aqui no programa. Oba. Então, conta pra gente, já está tudo pronto? Como é que tá a expectativa para a estreia? É verdade, a gente está numa expectativa muito grande, né? Esse ano o Sou Manaus, ele é muito especial, são 10 anos de Sou Manaus, então a gente está numa expectativa realmente grande e estamos a todo vapor, preparando todos os detalhes para que as pessoas tenham o maior conforto possível, a maior diversão possível, e os fazedores de cultura tenham espaço suficiente para fazer o seu trabalho e ao mesmo tempo a gente consiga fazer esse que vai ser mais uma vez o recorde de público. Legal. E de espaços dentro do nosso Sou Manaus. Olha, eu acompanho essa festa já há algum tempo, né, Karime? Inclusive nós estávamos na primeira edição. Verdade, Ele foi crescendo timidamente até, e hoje a gente pode dizer que é um dos maiores festivais culturais do país. Conta pra gente como o festival se transformou nessa potência que é hoje. Na verdade, o grande mérito, né, do nosso prefeito Davi foi transformar o Sou Manaus, o Manaus Passo a Passo, no Sou Manaus. E com isso a gente conseguiu agregar todas as artes integradas para transformá-lo num grande evento que hoje é o maior evento gratuito de artes integradas do Brasil. Ele começou sendo o maior do Norte, hoje ele é o maior evento de artes integradas de forma gratuita do Brasil. Isso se dá porque nós reunimos com os fóruns de cultura, são os fazedores de cultura, para que de uma forma democrática a gente faça a seleção dos artistas locais. Os artistas locais, eles são escolhidos democraticamente através de uma curadoria que nós montamos dentro da Manaus Cult, junto com os conselheiros municipais de cultura. Os conselheiros municipais de cultura não são nomeados pelo prefeito Davi. Os conselheiros municipais de cultura são eleitos através do voto. Então nós formamos uma curadoria para que a gente possa fazer uma seleção dentro daqueles artistas que a gente acompanha nas redes sociais ou que já estão inscritos dentro do site da Manaus Cult, para que a gente possa preparar um grandioso evento. E a cada ano ele vem crescendo exatamente porque a gente vem ouvindo, né, a sociedade civil, a gente vem ouvindo os fazedores de cultura, a gente vem trabalhando de acordo com os fóruns de cultura, que para nós são muito importantes, para que a gente consiga desenvolver um planejamento dentro das atrações nacionais que a gente traz. E as pessoas pensam que o Sou Manaus é um evento com atrações nacionais, e não é só isso. O Sou Manaus, ele começa muito antes. Agora mesmo a gente está tendo uma oficina de cenografia que está acontecendo lá no Mirante Lúcio Almeida, no nosso auditório, que é um curso que a gente faz através do Pronfac, exatamente para que a gente forme novos cenógrafos em Manaus. Assim nós fizemos com o corte e costura, um curso de estilismo. A gente traz aí o Marcelo Flores, que é um grande promotor de eventos do Brasil, que vem para cá, faz palestra, faz oficina. A gente trouxe ano passado o chefe Barsolé, que é um dos grandes chefes do mundo e que veio para cá, promoveu uma oficina, enfim. Tudo isso é o Sou Manaus. O Sou Manaus que começa esse ano oficialmente a partir do dia 2, com a mostra de cinema, com teatro, com o Espaço Moda. Então o Sou Manaus, ele é muito mais do que as atrações nacionais. O Sou Manaus realmente é um grande espaço onde a gente traz aí pessoas de todos os ramos da arte, da cultura, da gastronomia, da moda, do gamer, enfim. Só de gamer, no passado, nós tivemos mais de 2.000 pessoas participando. Então são 15 mil empregos de forma direta e indireta que o Sou Manaus gera. E no mais, você sabe que durante esse período de 5, 6 e 7, é um período que muita gente sai de Manaus. Então a economia acaba tendo uma queda nesse período. Verdade. E o Sou Manaus consegue transformar essa queda da economia num grande atrativo. Porque enquanto muita gente vai embora, muita gente não quer mais sair, quer ficar. Ontem eu tive um almoço no Novo Hotel e a gente teve uma reunião com o gerente da rede Acorde Hotel, e ele estava me dizendo que no final de semana do Sou Manaus, os hotéis ficam todos lotados. Ou seja, a procura pelo Sou Manaus é muito grande. Esse ano tem alguns diferenciais. A gente vai fazer parceria com os hotéis de Manaus, então tem muita coisa boa acontecendo. Essa parceria é bacana, porque de repente tem um preço mais atrativo. Faz um pacote. Faz um pacote a ideia é essa. Mais interessante, olha aí. Você faz um preço atrativo, você faz um pacote mais interessante, as pessoas se hospedam lá, e por que não terem acesso a um ingresso? Pois é. Isso mexe com a economia. Então a nossa ideia é lotar aí pelo menos aí
8 mil unidades habitacionais de hotéis. A gente sabe que hoje as pessoas procuram muito aplicativos, Sim. assim como você anda em transporte, você anda num transporte alternativo, você também usa o aplicativo para você ir ficar hospedado num apartamento, numa casa, enfim, num quarto. Isso tudo a gente está pensando para que a gente promova a economia de Manaus. Trazer entretenimento, trazer movimentar cultura, a economia. movimentar a economia, mas ao mesmo tempo a gente deixa um legado do Sou Manaus, né? Perfeito. Você falou de atração, né? A gente sabe que na programação aí são mais de 2 mil artistas locais e 19, pelo menos, atrações nacionais. Nós teremos esse ano mais de 3 mil artistas locais. Mais de 3 mil mais de 3 mil artistas locais, porque a gente começa a funcionar o Coreto e o Palco Mangueirão, que foi um palco novo ano passado, já a partir do dia 4. Então a gente oportuniza mais. O Espaço Moda que sai do dia 5 e vem para o dia 4. Isso tudo aí envolve aí modelos que vão desfilar, os estilistas, enfim, envolve toda uma cadeia produtiva. E temos novos nomes de atração nacional pra gente falar aqui, pra você dar em primeira mão, que ainda não foram, que ainda não foram confirmados, que não foram divulgados? Na verdade, de todos aqueles nomes que a gente divulgou, o nome que ficou pendente de divulgação foi o Péricles. Muita gente do pagode, a gente não vai ter o pagode, e a gente tava segurando essa atração para que a gente divulgasse na semana que vem, para ter sempre alguma coisa a mais. E a gente vai ter uma atração, nós temos dentro do Sou Manaus, nós temos o Passinho, que é o passo a passo. Então nós temos o Passinho. O Passinho é um espaço infantil. Legal. Ano passado nós trouxemos o Patati Patatá. Sim. E dentro do espaço Passinho, a gente tem aí oficinas de lambe-lambe, oficinas de pintura, de desenho, enfim, nós temos uma série de atrações. Os nossos artistas circenses ficam por lá. E esse ano a gente vai ter mais uma vez uma atração nacional. E o prefeito vai divulgar, acho que amanhã ou segunda-feira, quem sabe aqui na Mix. Quem sabe aqui na Mix. Quem Mas sabe aqui na Mix. E o Péricles? Vem aí amanhã. O Péricles está confirmado. Está confirmado, é o que faltava confirmar. O que faltava Para montar esse time de peso aí, para montar essa estrutura toda, não é fácil não, né? Sabe que, Carlão, o maior desafio nosso era saber como nós faríamos para superar o passo a passo do ano passado. Sim. Porque você traz o Wesley Safadão, você traz aí Luísa Sonza, você traz a Loki, você traz Pichote, você traz, enfim. E agora? Como é que a gente faz, meu amigo? E agora? Como é que a gente faz? Então, a gente monta todo um cronograma baseado no que Manaus vem ouvindo, cada um na sua área, cada um no seu ritmo. E aí você traz Paralamas do Sucesso, você traz o Paula Toller, mas você traz um BK para o público mais jovem, você traz o MC Livinho, você traz o Xamã, você traz a poesia acústica, né? Aí você traz a Joelma, você traz o Bruno Marrone, Simone Mendes, aí você vem com Ludmilla, Ivete Sangalo, né? Xande Avião, Calcinha Preta, enfim, Gustavo Lima, Dub Dogs, ou seja, é todo um pensamento para que a gente possa agradar gregos e troianos, no bom sentido, né? Porque a gente sabe que você fazer uma programação, uma line-up, como se chama, eu prefiro falar em programação, mas quando se faz uma line-up, você tem que pensar em todos os ritmos musicais. Então, o Sou Manaus, ele tem essa diferença. Ele consegue atrair público mais jovem, um público mais velho, que gosta. A ideia é essa, inclusive, né? É agradar a todos. Eclético e inclusivo, né? Você vem com o Padre Cowboy pros católicos, aí você traz Eli Soares, você traz o Fernandinho, quer dizer, pro gospel. Então, é tudo muito bem pensado, né? Gospel. Claro. Agora, e público, não é? A expectativa é que seja superior, recorde. Qual a expectativa? Ano passado nós tivemos aí um público superior a 445 mil pessoas. Foram 400 toneladas arrecadadas, mais de 400 toneladas arrecadadas de alimento. Aproveito para agradecer à população de Manaus, que ano passado foram mais de 200 e poucas toneladas trocadas de alimento por uma pulseira. Esse ano nós bateremos todos os recordes. Eu estimo um público superior a 500 mil pessoas no Sou Manaus durante os 3 dias. Exatamente pensando nisso, é que no dia 4 você não vai precisar trocar pulseira para estar lá. A nossa praça gastronômica esse ano tem uma novidade. Manaus está disputando o selo de cidade da gastronomia criativa da gastronomia. É um selo que a Unesco dá para as cidades que têm uma gastronomia diferenciada. Manaus está numa parceria com o Sebrae para isso, então nós fechamos uma parceria com a Abrazel, que é a associação brasileira que cuida dessa parte, e a gente vai ter lá um espaço reservado para a Abrazel, sem esquecer
das pessoas que montam as suas barracas e que fazem do Somanaus o ganha-pão. É muito importante dizer que ano passado nós temos um relato, nós mudamos todo o sistema da praça gastronômica, o sistema de entrada e saída das pessoas. Até 23 só tinha uma entrada e uma saída para o Somanaus. Esse ano nós modificamos, ano passado nós modificamos, colocamos um sistema parecido com o que se faz na Copa do Mundo, nas Olimpíadas. Você não é revistado para entrar no palco mais, você é revistado para entrar no perímetro. Isso fez com que descongestionasse muito a entrada. E esse ano a gente vai mudar mais ainda. Nós temos um relato da praça gastronômica ano passado de uma pessoa que vende pastéis, que só no primeiro dia ele vendeu mais de 1.000 pastéis. Que beleza. E só não vendeu mais porque não tinha. Ou seja, é impressionante o que o Somanaus é capaz de fazer. De gerar renda. Olha, quem quiser participar pode ir tranquilamente, porque com certeza vocês, é claro, planejaram aí a questão da segurança, do transporte, a mobilidade, tudo. Essa recepção toda aí, ela vai ser muito bem elaborada, não é isso? Vai ser muito bem elaborada. E esse ano nós temos muitas novidades. Uma delas é que ano passado nós tivemos apenas 4 lotes de pulseiras. Então você tinha o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia para trocar só pulseira. Quem não trocava durante os 4 dias poderia no 5º dia fazer a troca. Esse ano a gente fez totalmente diferente. Esse ano nós não teremos apenas 4 lotes. Como o público é estimado bem maior do que foi ano passado, nós aumentamos. Nós teremos 6 lotes de ingressos. Exatamente para que a gente descongestione também aquelas longas filas. E no total de 5 dias do ano passado, nós transformamos em 10 neste ano. Exatamente para que nós tenhamos espaço suficiente e tempo suficiente para que ninguém fique de fora do Somanaus. Mas só sucesso. Só sucesso. Convida o público pra gente. Aproveitar para a gente vai lançar em breve, né? Hoje são 6 de agosto, então nós estamos aí há 30 dias do nosso evento. A gente vai lançar em breve o nosso site, para que as pessoas se familiarizem com o site, e durante o lançamento a gente já vai dizer o dia que as pessoas já podem se cadastrar. Nós teremos lá a nossa programação completa, tudo muito bem informado. O nosso site é um site super simples, bem interativo. Você vai fazer o seu cadastro no site, você vai saber o local que você vai trocar sua pulseira, todas as zonas de Manaus. A ideia é nós colocarmos os pontos para que as pessoas possam, num local mais próximo da sua casa, poder trocar o seu ingresso. Então o Somanaus desse ano vai ser, se Deus quiser, um grande marco para a gente atingir todos os recordes. Um recorde de todos. Então vocês ainda vão lançar, né? Vamos lançar o site. O site já está pronto, mas a gente está só aguardando para fazer. Tem os patrocinadores que serão inseridos dentro do site. Está no tempo, né? Está no tempo. A gente divulga aqui no programa. Vocês avisam pra gente, a gente fala. A gente, ano passado, foram 120 câmeras espalhadas, e ano a gente vai ter mais de 200 câmeras. Mais de 200 guardas municipais fazendo a nossa segurança, mais de 300 homens contratados para fazer a empresa de segurança. Ou seja, quem já foi ano passado sabe que foi seguro, um evento que nós não tivemos nenhuma ocorrência. Esse ano não será diferente. A gente vai ter um evento seguro, um evento onde as pessoas vão para lá com o único intuito, que é se divertir. Beleza. Só sucesso. Muitíssimo obrigada pela sua presença hoje aqui no 18 Obrigado, Horas. Karine. Obrigado, Carlão. Valeu. Muito obrigada. Conversamos com o diretor-presidente da Manaus Coach, Jander Lobato. Agora são 6h53 em Manaus. 18 horas. E agora nós voltamos a falar, Karine, das consequências do incêndio da fábrica do distrito, a fumaça tóxica que atingiu vários pontos de Manaus, inclusive. Fácil não, inclusive o incêndio continua, né, Carlão? O repórter André Meirelles, ele falou com o especialista, explica pra gente se há esses riscos, né? Quais os riscos para a saúde dessa fumaça tóxica. Vamos acompanhar. O incêndio de grandes proporções já representa uma grave ameaça à saúde pública e ao meio ambiente. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas em 2 notas à imprensa na noite de ontem e na manhã desta quarta-feira. Em ambas, a corporação apontou que os materiais envolvidos no fogo são altamente tóxicos. A queima desses componentes lança na atmosfera uma densa fumaça preta compostas por resíduos químicos extremamente perigosos que podem causar sérios danos respiratórios à população exposta a isso, como explica o biólogo Gabriel Melo. Isso que está acontecendo em Manaus, por exemplo, está liberando grandes quantidades de poeira e sujeira no ar. E isso pode, sim, causar muito mal à população. Tá? Além disso, a falta de chuvas na região dificulta a dissipação dessa sujeira, dessa fumaça toda,
que mantém o ar ainda mais poluído. A nuvem de fumaça pôde ser vista a quilômetros de distância e preocupa moradores das zonas leste e norte, que concentram mais da metade da população de 2,4 milhões da capital, sobretudo aí para onde o vento tem arrastado os gases. Por isso, pode apresentar riscos à saúde, como explica o médico pneumologista Davi Lunieri. Essa fumaça ela vai ali se misturar com o ar que respiramos, principalmente as pessoas que moram aos arredores dessa área de incêndio ou nas proximidades, né, no bairro vizinho. Essas pessoas serão as mais afetadas pela grande quantidade de poluentes ali naquele ar respirado, fazendo com que essas pessoas possam apresentar sintomas respiratórios, como desconforto respiratório, falta de ar, dor ou opressão torácica, podem ter a percepção de chiado no peito, se aquela pessoa já tiver alguma doença respiratória de base, vai ter tosse intensa, tosse seca, irritativa, a garganta vai arranhar, ela pode ter a percepção de secura na boca ou nas fossas nasais da via aérea superior, levando a quadros de espirros, congestão nasal às vezes ou sangramento nasal. A inalação da fumaça contendo derivados de borracha e plástico pode provocar desde irritações nas vias respiratórias até complicações mais graves, como intoxicações e doenças pulmonares. Nesses casos, o médico explica o que fazer. É importante que você mantenha as portas e janelas de casa fechadas para que esses poluentes não entrem dentro de casa. Tente umidificar o ar que você respira dentro do recinto, seja de casa ou do trabalho, porque isso também ajuda a melhorar a qualidade do ar que você respira. Então, o uso de umidificadores é possível? Sim, mas você pode se beneficiar de um balde com água num canto do recinto, uma toalha molhada estendida num cabideiro. Isso também ajuda a umidificar. Por se tratar de um polo industrial com uso intensivo de materiais químicos derivados de petróleo, solventes e insumos metálicos, a fumaça emitida é potencialmente tóxica. No entanto, até o momento, nenhuma autoridade ambiental, estadual ou federal deu esclarecimentos técnicos, por exemplo, sobre os riscos reais aí à saúde, a composição da nuvem liberada, o raio de dispersão dos poluentes e que plano emergencial existe de contenção e monitoramento de qualidade do ar. Apenas o 18 horas que foi buscar essas informações. Volto com vocês. E estamos aguardando ainda as respostas das autoridades. Obrigada pelas informações, André Meirelles. É o André. 18 horas. 18 horas. Esporte. Olha, Karime Leão, segura que o clima é de decisão. Olha só, o Sampaio Corrêa está a todo vapor na preparação para o jogo de volta contra o nosso Manauara pela Série D do Brasileirão. Exatamente, Carlão. O técnico Zé Augusto está montando o time titular, mas a escalação oficial só na hora do vamos ver, tá? Claro. Tem mudança para todo lado. E, é claro, mudança de tudo, gente. Do gol ao ataque. Olha só, e quem tá no clima de mata-mata também é o Flamengo. O Flamengo. E o Atlético Mineiro jogando agora pela volta das oitavas da Copa do Brasil, Karime. Então, Carlão, no primeiro jogo, o Galo levou a melhor com o gol do Tomás Coelho no Maraca. Agora, na Arena MRV, o Fla só avança se vencer por 2 gols de diferença. E no caso de um empate, a vantagem é do Galo. Olha só, tem o Fluminense. O Fluminense está de olho em reforço internacional. Está avançando nas negociações com o argentino Luciano Acosta, camisa 10 do Dallas FC. Exato, a proposta já está na mesa. A negociação gira em torno de 22 milhões de reais e o contrato deve ser de 3 anos, tá? Mais uma aposta do tricolor para fugir do sufoco. Para fechar, Karime, ouvintes, agora é oficial, Estevão é do Chelsea. O ex-Palmeiras foi apresentado como novo reforço do Blues para a temporada 2025-2026. E o moleque assinou até 2033, aí, Carlão. Só isso só. É o contrato para uma vida inteira. Vamos ver se ele vai fazer história em Londres. Mix. Aquele giro rápido no trânsito. Vamos, mas o André Meirelles ainda está lá na fábrica da. Exato. Boa. Porque vamos saber se pelo menos agora, 6 horas e 59 minutos, o fogo já foi controlado. André Meirelles, boa noite, fala com a gente. Mix.
Boa noite mais uma vez, Karime, Carlão, os ouvintes. A gente está exatamente aqui em frente a esta fábrica no Distrito Industrial 2, aqui na zona leste da capital amazonense. Agora há pouco, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, Coronel Muniz, falou com a gente. E claro, amanhã a gente traz todos os detalhes numa matéria completa, mas o fogo aqui está chegando ao final, Karime, Carlão. Como a gente falou, os bombeiros estão usando aquela estratégia de ir apagando por parte, aos poucos aí o restante de fogo que já resta aqui no local. E segundo então o comandante aí do Corpo de Bombeiros, daqui mais ou menos 3 ou 4 horas chega então aí ao fim de uma vez por todas as chamas aqui pelo local, e vão precisar também de mais 48 horas, ou seja, 2 dias para fazer todo o reparo aqui no local, para saber dos danos e também a causa desse acidente, desse incêndio. Karime, Carlão, volto com vocês. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. 7 em ponto, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, merece a atenção dos cidadãos de Manaus a ação da prefeitura iniciada nesta semana para reordenar o centro histórico da cidade. Chamado de Mutirão no Bairro, o projeto impacta na melhoria da mobilidade urbana e na valorização da área mais antiga da capital. Os serviços incluem recuperação de calçadas, desobstrução de caixas coletoras, manutenção de drenagem e recapeamento asfáltico. É uma resposta a uma reivindicação do comércio da área e respeito aos que moram e circulam por lá. As melhorias trazem de volta o sentimento de pertencimento e de segurança em toda a região do centro histórico e demonstram respeito com o tão dilapidado patrimônio histórico e cultural. É um choque de ordem cidadão importante para a memória da cidade e para o desenvolvimento urbano e turístico da cidade. 18 horas. 7-2, Karime. Boa noite, gente. Um beijo. Até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.